Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus de amor, Deus de toda consolação, o nosso Pai Celestial. Queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Sabemos que é a sua boa mão estendida sobre as nossas vidas, que nos conduz em triunfo, que nos protege, que nos ajuda, que nos apoia. Obrigado, Pai, porque nós temos em nossas mãos a Tua palavra e ela é a lâmpada, é a luz para os nossos passos, lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Deus, porque o Teu Santo Espírito é aquele que fala conosco, que nos instrui, que nos orienta, que abre os olhos do nosso entendimento para conhecermos os mistérios espirituais, os mistérios do reino. Pai, obrigado. Pai, obrigado pela vida de cada um de nós. Obrigado, Deus, por esse tempo tão especial de louvor, de adoração ao Senhor, por esse culto prestado ao Senhor. Pai, muito obrigado. Agora nós queremos ter um tempo de meditação, queremos orar, queremos cantar, queremos celebrar, tudo centralizado, centrado na Tua palavra. Espírito Santo, ensina-nos nesta hora, fale conosco, edifica-nos, fortaleça o nosso espírito com a Tua palavra. Ela é pão sagrado, ela nutre, ela sustenta, ela fortalece. Queremos sair daqui robustecidos na Tua palavra, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Se você não disse ainda oi para a pessoa que está do seu lado, diga oi, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você chegou. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Nós queremos parabenizar essa igreja pelos 15 anos servindo a Deus nesta cidade. Há 15 anos atrás, conforme o pastor Ivo falou, teve uns casais que começaram as reuniões aqui. Depois veio para cá o pastor Marco Aurélio com a sua esposa Rosana e deixaram a cidade de Curitiba e vieram para Maringá. E começaram as reuniões com poucas pessoas no início, e o grupo foi crescendo, outras pessoas vieram, e assim nasceu esta igreja local há 15 anos atrás. Naquela época eu tinha uns 25, 30 anos mais ou menos, e tendo o objetivo, essa igreja, de salvar vidas e formar líderes. Essa é a nossa missão. Salvar vidas e formar líderes. Muitas vidas foram salvas ao longo desses 15 anos, com certeza. Muitos líderes foram formados, famílias restauradas, vidas libertas, pessoas edificadas. Muitos foram despertados do seu chamado ministerial. Essa igreja tem sido uma fonte de água viva neste lugar, nessa cidade. Então, nós louvamos a Deus por esse trabalho, por esse projeto, por essa igreja, a nossa gratidão. Nós temos hoje um corpo ministerial, liderado pelos pastores, Ivo e André, são os pastores sênior aqui dessa igreja, juntamente com outros casais que vieram aqui, estão aí ajudando o crescimento dessa igreja local. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a coluna da verdade, diz a Bíblia. A igreja é a portadora da mensagem do Evangelho da graça de Cristo Jesus. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de toda pessoa que crê no Evangelho. Essa pessoa é salva pela fé na palavra de Deus. Eu tenho o privilégio de estar aqui esse final de semana para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estava essa semana viajando, estava fora do Brasil, e ontem estava comentando que ainda estou com um fuso horário meio confuso, Então eu estava 5 horas à frente, agora são 8 horas da noite, 8, 9, 10, 11, meia-noite, para mim é 1 hora da manhã. Então se eu começar a dormir aqui durante a minha mensagem, não se assustem, porque eu estou sentindo que
já está de madrugada para mim. Mas é uma alegria, um privilégio poder estar aqui. E aí os irmãos disseram assim: Pio, você está aposentado agora? Eu falei: estou aposentado. Então, já que você não está fazendo nada, então você vai pregar sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E aí o que eu fiz então? Eu dividi essa minha palavra em 3 partes. E eu quero tratar um assunto com vocês. Vai ser aqui tipo um seminário, tipo um curso. Eu quero conversar com vocês sobre bênçãos. Quero falar sobre bênção. E eu quero dividir 3 temas. Primeiro, as bênçãos como propósito. O segundo, amanhã pela manhã, se Deus permitir, as bênçãos como poder de Deus. Em terceiro lugar, as bênçãos como instrumento para destruir o governo das trevas. Então, são 3 pontos sobre bênçãos. Vamos ver então hoje, quero conversar um pouquinho. O pastor Ivo disse que eu tenho só 2h30, mas eu fico com 2h20, depois eu paro, né? Mas vamos ver então as bênçãos como propósito. A palavra de Deus nos ensina, lá em Gênesis, no capítulo 24, no versículo 1, dizendo o seguinte: Abraão já era velho de idade. Ele já era velho, já era de idade bem avançada. E o texto diz que o Senhor o havia abençoado em tudo. Você pode imaginar uma pessoa chegando ali nos seus 60 anos, 70 anos, e olhar para trás e olhar o seguinte: eu sou abençoado em tudo. Você pode imaginar isso? Abençoado na família, abençoado na saúde, abençoado nos seus negócios, abençoado nos seus empreendimentos, abençoado em tudo. Esse texto diz que Abraão já era idoso, avançado em idade, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Quando o texto diz, e o Senhor Deus o abençoou em tudo, nós já temos uma revelação aqui, que quem abençoa é Deus. Ou seja, você não consegue abençoar você mesmo. Você precisa se conectar a uma fonte chamada bênção, e essa fonte é Deus. Isso é muito importante sabermos, muito importante. Senão você começa a correr de manhã, de tarde, de noite, você começa a ficar agitado, trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, trabalhar 7 dias por semana, achando que isso vai abençoar você. Aí você está confiando na sua habilidade, você está confiando na sua energia, confiando na sua força, e isso não vai te abençoar. É o Senhor Deus quem nos abençoa. Então, é necessário uma consciência de dependência. Precisamos nos plugar, nos conectar com essa fonte chamada Deus, para sermos, de fato, verdadeiramente abençoados. Deus havia abençoado Abraão em tudo. A palavra bênção, ela é muito rica de significados. Por isso, bênção não tem somente uma definição. Bênção é isso. Bênção é isso, mas é mais isto, é mais isso, e mais isso, e mais isso. Por exemplo, o que é bênção? Pergunta para mim, o que é? Bênção é proteção e provisão dadas por Deus através de uma promessa, através de uma declaração da palavra, na Bíblia. O que é bênção? Bênção é você ser protegido. Bênção é você ter provisão, recursos, vindo de Deus, e tudo isso está prometido na Bíblia, na palavra. Aquilo que Ele promete na palavra, na Bíblia, é nosso. Onde nós podemos encontrar as promessas? Na Bíblia Sagrada. Entender o significado da palavra bênção é necessário, pois nos protege do orgulho de acharmos que temos algum bem material como resultado do nosso esforço e da nossa capacidade. Se bênção é algo que vem de Deus, pronto. Eu sou abençoado, então não é porque eu fiz uma faculdade, 2, 3, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um PhD, isso me abençoou. Não é. Quando o Caio estava falando aqui sobre dízimos e ofertas, ele falou, dizimar e ofertar é reconhecer que tudo aquilo que eu tenho foi Deus quem me deu.
Se eu não dizimo, se eu não oferto, eu estou dizendo, o que eu tenho foi eu que conquistei, Deus não me deu nada. Simples assim. Simples assim. Se fôssemos definir ainda mais bênção, seria algo como: bênção é o poder que se origina somente em Deus e afeta positivamente o mundo material. Esse poder flui somente através da palavra dele, da palavra de Deus. Uma outra definição: bênção é o poder gracioso que emana de Deus através de sua palavra para prosperar os seus filhos. Uma outra definição, um outro ângulo. Com isso nós entendemos que bênção, ela flui da única fonte que é Deus, e esta fonte flui somente através da palavra dele, da Bíblia Sagrada. Isso já nos ajuda a entender muita coisa. Só essa pequena introdução aqui. A palavra hebraica traduzida por bênção é barak ou barak, que possui um significado muito amplo. Eu fui num léxico hebraico e ela tem 46 significados, a palavra barak. Você imagina? 46 significados. E eu coloquei aqui só 45, ok? Barak pode significar o seguinte: prosperidade vinda de Deus. Quando a pessoa em hebraico diz, né, Deus te abençoe, ele está dizendo o seguinte: você será prosperado por Deus. Deus vai te prosperar. É isso que ele está dizendo. Quando você diz assim, continue abençoado, você está dizendo, você já está conectado à fonte de bênção que é Deus, e essa fonte continuará jorrando sobre a sua vida. Barak. Ok? Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada definem a palavra hebraica barak assim: bênção é uma honra dada por Deus, é um presente para enaltecer os seus filhos. Olha como que eles traduzem a palavra barak. É uma honra, é um presente que Deus dá para nós, para nos enaltecer, para nos engrandecer. A palavra barak significa isso. Uma bênção de Deus nos leva mais rápido e mais longe. Eu costumo brincar, estava no aeroporto na Europa essa semana, estava aqui em São Paulo, e aí tem aquelas esteiras no aeroporto, né? Então você vai naquela esteira e você está andando normalmente, e aqui tem uma pessoa que está fora da esteira. Ela também está dando o passo como você, não está correndo, andando normalmente. Só que você passa ela e ela fica lá para trás. Então isso é bênção, é como se fosse uma esteira que você faz igual o outro faz, só que você vai mais rápido e mais longe. É algo que impele você, que impulsiona você, que empurra você. E obviamente os resultados são maiores. Não existe nenhuma fonte sobre a terra que possa te abençoar. Deixa eu repetir isso. Não existe nenhuma fonte na terra que pode te abençoar. Nenhuma fonte. Ok? Pois toda bênção emana de Deus, toda boa dádiva vem do alto, diz a palavra de Deus. Já vimos esse texto aqui de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Queridos, quando isso fica claro dentro de mim, de você, que toda boa dádiva, toda bênção vem do nosso Pai Celestial, nós deixamos de olhar no horizontal e achar que a grande colheita de café foi porque eu coloquei um adubo especial. Não, não foi. A grande colheita do café foi porque Deus abençoou. Porque a minha granja de galinhas, a minha granja de porcos, tá a coisa mais linda, porque tem um veterinário que tem uma técnica. Não, é porque Deus está prosperando aquilo. Isso a gente precisa entender. O meu negócio está vendendo bastante porque eu sou um expert em marketing. Não, é Deus quem está prosperando o meu negócio. Isso a gente precisa entender e não negociar de maneira alguma com nada. Eu estou prosperando porque Deus está me honrando com essa prosperidade, porque Ele está derramando a bênção dele sobre a minha vida.
Toda boa dádiva vem do alto. Depois, o pastor Ivo, os irmãos vão passar para vocês ali na saída um teste, uma provinha, né, para vocês responderem, ok? Já que é um curso, né? Para vocês responderem. Então, recapitulando. Agora o pessoal vai anotar. O que é bênção? Bênção é a proteção e a provisão dadas por Deus através de uma promessa, de uma declaração bíblica. O que é bênção? Bênção é o poder que se origina somente em Deus e afeta positivamente o mundo material. O que é bênção? Bênção é o poder gracioso que emana de Deus através da palavra dele para prosperar nós, os seus filhos. Então, você já leu em algum lugar? Leia a Bíblia. Já viu na beira da estrada, pregado numa árvore? Leia a Bíblia. O que essa frase está nos motivando? Se eu leio a Bíblia, eu sei o que Deus está prometendo. Se eu sei o que Deus está prometendo, eu posso pedir para Ele que Ele cumpra aquela promessa na minha vida. Então, ler a Bíblia é ser no mínimo inteligente. Porque tudo o que Deus promete está na Bíblia. E se eu leio, e se eu sei que Ele me prometeu aquilo, eu digo, Pai, eu recebo isso em nome de Jesus. E Ele é obrigado a nos dar. Porque Ele prometeu. Eu já contei essa história umas 100 vezes. Vou contar então mais uma. Eu estava no Canadá. A minha filha era adolescente. Hoje ela já adulta, casada. E aí eu liguei para casa. Falei com a Rose. E aí, tudo bem? Como está aí? Tudo bem, graças a Deus. Tal. Aí a Rose falou assim, só um pouquinho que a Lohana quer falar com você. Ela passou o telefone para minha filha. Ela disse, papi, eu estou querendo um brinquedo assim, que eu fiquei sabendo que tem no Canadá. Aí na loja tal que você encontra. Falei, Falei, você compra para mim? Eu falei, compro. Legal. Ah, tchau, obrigado. Beijo. E jogou o celular lá, jogou o telefone e tal. E ela chega na escola, à tarde, e diz para as coleguinhas, eu ganhei isso assim. As coleguinhas falaram assim, me mostra. Ela falou assim, não, meu pai está viajando, eu falei com ele, e ele prometeu para mim que ele vai trazer, ele vai chegar daqui a 4 dias. Aí a coleguinha falou assim, e se o seu pai se esquecer? Não, ele não esquece, ele é meu pai. Ele prometeu. Se está na Bíblia, o teu pai te prometeu. E se ele te prometeu, ele não se esquece. E ele é poderoso para cumprir aquilo que ele disse que ele vai te dar. Isso é bênção. Isso é bênção. Nós confundimos bênção com desejos. Uma irmã lá na igreja estava orando assim, ela tem uns 40 anos, é solteira. Deus, eu preciso de um varão, Deus. Até cortina tem varão, Deus, e eu não tenho um. Isso é desejo. Isso é desejo. Bênção tem que estar escrito na Bíblia. Se está escrito, você diz, isso é meu, isso passa a ser seu então. Ler e estudar a Bíblia Sagrada é conhecer as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é o cumprimento daquilo que Ele promete na palavra dEle. Então, por que é importante nós estudarmos este assunto? Porque Deus prometeu em sua palavra bênçãos para nós e Ele quer que tenhamos essas bênçãos. Se Ele disse, eu quero te dar isso, porque Ele quer me dar. E aquilo é bom para mim. E eu preciso daquilo. Então Ele promete para nos honrar. Ele promete para nos abençoar. Porque a igreja, porque é o importante eu estar ligado à igreja. Porque a igreja é uma fonte de bênção. A igreja é um lugar de bênção, é uma fonte de bênção. A igreja é um instrumento de Deus para abençoar. Então nós sabemos que ser abençoado por Deus é uma busca constante do ser humano. Todos querem ser abençoados, mas a maioria não sabe como. Não sabe como ser abençoado. Aliás, todas as religiões ensinam que os seus deuses abençoam. Não é assim? Todas as religiões. Por isso as pessoas seguem essas suas religiões, oferecem sacrifícios, oferendas e um monte de coisa.
Você vai para a Ásia, você vai naqueles templos, você vê as pessoas queimando incenso, levando flores, levando comida, levando um monte de coisa para os seus deuses, porque se eu oferecer isso para esse meu Deus, e se esse Deus aceitar a minha oferenda, Ele vai me abençoar. Esse é o pensamento de todas as religiões da terra. Oferecer oferenda e sacrifício esperando ser abençoados pelos seus deuses. Mas como o cristianismo não é uma religião, o cristianismo caminha na contramão das religiões da terra. O cristianismo é totalmente diferente de tudo. No cristianismo, Deus, o nosso Pai Celestial, primeiro Ele nos abençoa e depois nós servimos Ele. Primeiro Ele nos abençoa, depois nós adoramos Ele. Depois nós louvamos Ele. Primeiro Ele dá a nós e depois nós damos a Ele voluntariamente. Eu sei que você que é pai, que teve já um filho, uma filha com 7 anos, 8 anos, 10 anos, você já passou por essa experiência. Qual a experiência? A filha ou o filho chega para você e diz assim: papi, eu quero R$50. Aí você diz assim: por que você quer R$50? Não posso dizer, pai, não posso dizer. Mas eu quero R$50. Aí você pega e dá R$50. Aí o que a criança faz? Ela vai lá e compra um presentinho, porque 2, 3 dias depois é seu aniversário. Ela chega e diz: pai, eu comprei um presente para o seu aniversário. Ela te dá o presentinho. Aí se você soubesse, né, que era para mim, eu teria dado 100, não só 50, né? Mas aí você diz: mas como que você está dando um presente para mim se o dinheiro é meu? Não é? Mas é isso que acontece entre você e Deus. Deus primeiro Ele dá para você, e quando você devolve algo para Ele, você está devolvendo aquilo que é dele. Foi isso que Davi falou ali em Crônicas. Quando ele fez a oferta para a construção do templo, ali algumas toneladas de ouro. Davi diz assim: Deus, quem sou eu e quem é este povo para que pudéssemos dar ao Senhor alguma coisa? Tudo veio das suas mãos, só estamos devolvendo um pouco daquilo que é teu. Olha a necessidade de entendermos isso. Primeiro, o pai dá o recurso à criança, depois a criança dá o presente ao pai. Me permitam basear esse pensamento em uma verdade bíblica. Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5 diz assim. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Vejamos que Deus é rico em misericórdia. Deus possui grande amor, é o que o texto diz. Deus nos amou com o seu grande amor. Eu e você estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos em delitos e em pecados. Deus nos deu vida juntamente com o seu Filho Jesus Cristo. Pela graça Ele nos salvou. Olha a cena. Olha a cena. Eu e você, mortos em delitos e pecados, em transgressões. Mortos aqui significa separados de Deus. Em servindo a Satanás. Em iniquidade, em pecado e transgressão. Ou seja, nós não tínhamos valor algum. Deus olha para mim e para você e Ele enxerga, Ele vê valor em nós. Amando-nos e pegando a vida de Jesus e dando para nós. Dando-nos a mesma vida de Cristo. Eu e você temos a mesma vida de Jesus. Por isso que eu e você nos tornamos em filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, porque nós temos a mesma vida de Jesus. Mas olha que loucura. Deus mata o filho dele para dar a vida do filho dele para mim e para você. Por isso que cristianismo não é religião. Porque primeiro Ele nos salva, primeiro Ele nos redime, primeiro Ele nos abençoa. Ele diz: agora se você quiser, com um gesto de amor, de gratidão, de reconhecimento, servir, me adorar, estar envolvido na minha obra, na minha causa sobre a terra, você pode.
mas nem obrigados somos. Vamos aprender essa verdade. Primeiramente, Deus nos deu tudo. Agora, então, nós podemos, se assim desejarmos, servi-lo. Se eu fosse você, eu diria aleluia. Louvado seja Deus. Vamos aprender o propósito das bênçãos. Por que Ele nos abençoa tanto? Em Gênesis capítulo 23, versículos 1 e 2, diz assim. Gênesis 23. Nós temos aqui o relato da morte de Sara, a mulher de Abraão. Sara morreu. Vamos ler o versículo 1. Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Então, quando Sara morreu, Abraão veio sepultá-la. O proprietário da terra onde ela estava é Efron, o Eteu. E ele disse para Abraão, Abraão, eu quero dar para você a terra e essa capela e esse lugar para você sepultar a sua esposa. Olha o versículo, capítulo 23, versículo 11. Gênesis 23, 11. De modo nenhum, disse Abraão. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo. Eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Ele disse assim, Abraão disse, eu quero comprar essa terra. Efron disse assim, de jeito nenhum. Abraão, eu vou lhe dar. Eu dou a capela, eu dou o lugar do sepulcro, eu dou tudo para você. Mas Abraão responde no versículo 12. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo, mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida, a minha esposa. Eu quero pagar, disse Abraão para Efron. Aqui a Bíblia Sagrada está nos revelando como Abraão entendia o assunto bênção. Abraão se recusa a aceitar o presente, aceitar de graça a terra que ele iria sepultar a sua mulher. Ele diz, não, não quero. Mas Abraão, eu estou te abençoando. Ele diz, não quero. Não quero. Olha Gênesis, o capítulo 23, versículo 15. Mas, Senhor, escute. Um terreno que vale 400 barras de prata. Que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Efron disse, se fôssemos avaliar, o preço seria 400 barras de prata. Mas isso é nada. A nossa amizade é maior que isso. Ou seja, de 4 a 5 quilos de prata. Olha o versículo 16. Abraão ouviu Efron dizer isto e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado, na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores daqueles dias. Assim o campo de Efron, que está em Maquipela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Abraão comprou, pagou. Por que Abraão não aceitou o presente de Efron, o Eteu? Por quê? Pergunta para mim, por quê? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Essa é a segunda vez que Abraão rejeita esse tipo de presente. A primeira vez está aqui em Gênesis 14, 21 a 23. Olha aqui, onde diz, então o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Por que Abraão não aceitou? Nem aqui do rei de Sodoma e nem lá do rei de Efron. Por que ele não aceitou? Porque eles iriam dizer, foi eu que enriqueci Abraão.
Por isso Abraão rejeitou. Vamos pensar um pouquinho, vamos pensar aqui. Diga comigo assim: quem me abençoa é Deus. Quem me enriquece é Deus. Diga assim: somente Deus. Ponto. Mas pastor, você mesmo costuma dizer que Deus abençoa pessoas através de pessoas. Sim. Mas nem todas as pessoas podem nos abençoar. Deus tem pessoas certas para nos abençoar. As pessoas que dizem, foi eu que enriqueci Abraão, não são as pessoas que Deus usa para nos abençoar. Porque são as pessoas que vão tirar a glória de Deus. Quando o primeiro episódio que Abraão recebe, aliás, que Abraão rejeita a bênção, no primeiro episódio Abraão não era rico. Abraão não era rico. Ele ainda não havia sido abençoado em tudo. Mas ele sabia que ele seria. Por isso que ele rejeita a bênção do rei de Sodoma. Ele rejeita, porque o rei de Sodoma diz, está vendo Abraão? Prosperou, cresceu, mas fui eu que abençoei ele. E Abraão diz, eu não posso permitir isso, porque somente Deus é quem me abençoa. Somente Ele é a fonte de bênção na minha vida. Então as pessoas que querem se promover em cima do teu êxito, do teu sucesso, não são instrumentos de Deus para te abençoar. Efron, o heteu, roubaria de Deus a honra. O rei de Sodoma roubaria de Deus a honra. Tudo aquilo que rouba a honra de Deus, não foi Deus que enviou para te abençoar. Simples assim. Por isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 1, ele nos ensina o seguinte. Hebreus 7, 1. Porque este Melquisedeque, que é rei de Salém, e ele também sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e abençoou Abraão, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, Salém, rei de justiça, e depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Este homem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Versículo 4 diz, vejam como era grande este, a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo, tirando dos melhores dos despojos. Se você não sabe quem é Melquisedeque, você precisa fazer fateme. Eu sou professor da matéria. E quando a gente lê esse texto, eu pergunto para os alunos da escola, quem é Melquisedeque? Eles dizem, é Jesus. Opa, você acabou de dizer que Jesus foi reencarnado. Você está lendo muito Allan Kardec. Não, não é Jesus. Quem é Melquisedeque? Deixa eu pegar o Caio. Caio, vem aqui um pouquinho. Fica aqui, ó. Olha para essa igreja bonita. É que a gente lê a Bíblia e não entende. E faz confusões, sai falando um monte de bobagem. Quem que é Melquisedeque? Melquisedeque é um homem, um velhinho, barbudinho, cabeça branca. Ele era rei de Salém. E ele era sacerdote, rei e sacerdote. Era um homem. Só que este homem que nasceu e que morreu, você não adianta sair procurando o Melquisedeque por aí, porque não teve princípio de dias, não teve fim de dias, então o homem está vivendo até hoje. Não, claro que não. O que a Bíblia está dizendo? Sobre Melquisedeque, imagina que o Caio aqui é o Melqui, o Melquisedeque. Ele é o Melqui. Sobre ele, existe o propósito eterno de Deus. É esse propósito que não tem início de dias, que não tem fim de dias, que não tem pai e que não tem mãe. Não ele, o propósito.
Consegue entender isso? Davi era Davi, um rapaz. Só que Deus ungiu a Davi. E quando Absalão se levanta contra Davi, Absalão se levanta contra a unção e morre por causa disso. Absalão não se levantou contra só Davi, mas ele se levantou contra a unção. Aí que é o perigo. Às vezes você olha uma pessoa e diz assim, mas essa pessoa é uma pessoa qualquer. Calma. Mas sobre essa pessoa tem uma unção. Então, cuidado. Cuidado. Se alguém vier falar para mim assim, mal, fazer uma anedota de pastores, eu viro as costas e deixo a pessoa sozinha. Eu não sou louco? Porque a pessoa pode ter errado, pode ter falhado, pode ter isso, pode ter aquilo, mas sobre ele tem uma unção. E aí você não mexe, você não toca no ungido. Cuidado. Então, quando a Bíblia diz que Melquisedeque não tinha início de dias, não tinha fim de dias, não tinha pai, não tinha mãe, não está falando do indivíduo, do ser, está falando do propósito que estava sobre ele, que ele carregava. O propósito de ser rei e sacerdote. Obrigado, Melqui. Aí o versículo 4 diz, veja como era grande Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca Abraão, deu o dízimo tirando dos melhores dos despojos. Olha o mistério desse versículo 4. Que mistério? Melquisedeque era grande. Quem vai te abençoar? Aquele que é grande, aquele que é maior. Olha o versículo 7, Hebreus 7:7, por gentileza. Aqui nós temos a explicação. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Abraão era inferior a Melquisedeque. Abraão inferior a Melquisedeque. Melquisedeque maior que Abraão. Por quê? Abraão carregava a promessa de Deus, mas Melquisedeque carregava o propósito de Deus. O propósito é maior que a promessa. Então esqueça o homem, o indivíduo. Nós estamos falando do reino espiritual, estamos falando muito do espiritual. O propósito é maior que a promessa. E qual que é o propósito eterno de Deus para mim e para você? Que sejamos reis e sacerdotes. Esse é o propósito eterno de Deus. Deixa eu explicar melhor. Vocês estão olhando para mim como uma novilha olha para uma porteira nova e diz, passo ou não passo? É uma armadilha ou não é? Pensa assim, quando Deus criou Abraão, aliás, quando Deus criou Adão, Deus colocou sobre a vida de Adão duas coisas. Você vai ser rei e você vai ser sacerdote. Rei, você vai governar sobre tudo que eu criei. Domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre os répteis, domine sobre tudo. Rei, você vai reinar. Adão, você vai reinar. E você vai ser sacerdote também. Ou seja, você vai ter comunhão comigo todo dia. Todo dia, nós vamos bater um papo. Você vai ser sacerdote, ok? Ok. Quando Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus. Ele morreu espiritualmente. Morrer é separar. Ele foi separado de Deus. Aí ele vem na terra somente com o papel de governo, de rei, não mais como sacerdote. Porque agora ele estava separado de Deus. Só que sem estar plugado à fonte de bênção que é Deus, eu não consigo reinar sobre a terra. Por quê? A autoridade de rei está baseada na comunhão sacerdotal. Primeiro eu sou sacerdote, depois eu sou rei. Primeiro eu tenho comunhão com Deus, depois eu tenho autoridade sobre a terra. Aliás, tem um livrinho que um pastor chinês lá em Curitiba lançou esses dias. O nome dele é Lian Chong Fong Pio. O nome do livro é A Autoridade. Muito bom esse livro. 9 anos eu gastei preparando esse livro. 9 anos. Muito bom. Autoridade. E a autoridade depende do quanto de intimidade eu tenho com Deus. De quanto sacerdote eu sou. Você lembra que Jesus ele entra na sinagoga e tinha um homem que tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada?
E Jesus chama ele e diz assim, vem aqui no meio. O homem veio, Jesus falou, estenda a mão. Ele estendeu e a mão ficou boa. O que Jesus estava nos ensinando? Quando Deus criou Adão, Adão tinha duas mãos. Uma era rei, outra era sacerdote. Quando ele pecou, a mão sacerdote ficou mirrada. Ele só ficou com a mão rei. Agora Jesus veio restaurar as duas mãos. Rei e sacerdote. É isso que Jesus veio fazer. Por isso que você encontra alguns reis do Velho Testamento. Rei Uzias, ele resolveu ser sacerdote, ele quis queimar incenso. Os sacerdotes disseram, rei, o senhor não pode fazer isso, rei. O senhor não pode, o senhor não é sacerdote. Ele falou, eu posso sim. E ele ficou leproso. Por quê? Deus não permitiu que depois da queda de Adão, o homem aqui na terra tivesse esses dois ofícios, rei e sacerdote. O rei era rei e o sacerdote era sacerdote, separado. Eles não podiam ter as duas, com exceção de Davi. Davi exerceu como rei e como sacerdote. Davi. E por que Davi, pastor? Porque Davi é um tipo de Cristo. Por isso que ele teve a função de rei e de sacerdote. Os outros que tentaram, Saul não intentou oferecer o sacrifício, o holocausto. O que aconteceu com ele? Foi cortado. Não vai reinar mais. Não pode. Não pode. Bênção é o favor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus fluindo sobre nós, seus filhos, através do que Ele promete na palavra. Como é que eu posso me conectar com Deus? Como sacerdote. Como sacerdote eu me conecto com Ele. E aí eu recebo a bênção para ser rei, para abrir, para fechar, para ligar, para desligar, para dizer Satanás solte, para você realizar sobre a terra o projeto dele que ele confiou nas suas mãos. Simples assim. Simples assim. Nós precisamos entender que, então, o propósito eterno de Deus é que eu e você sejamos reis e sacerdotes. Rei significa exercer governo e autoridade. Sacerdote significa estar na presença de Deus. Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo, porque ele tinha os dois ofícios. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele é maior do que Abraão, porque ele tinha um propósito. Abraão só tinha promessa. Não é só, mas ele só tinha promessa. Por isso que quando Abraão regressava de derrotar Quedarlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Zafé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque que era rei e sacerdote. Pão refere-se à função do rei, vinho refere-se à função sacerdotal, porque vinho simboliza sangue, sacerdote. E pão, alimento, papel do rei. O propósito eterno de Deus é que sejamos reis e sacerdotes. Nós servimos as pessoas com aquilo que Deus nos dá e servimos a Deus com aquilo que somos. Nós servimos as pessoas com aquilo que Deus nos dá e servimos a Deus com aquilo que nós somos. Nós somos reis e sacerdotes. Vamos reforçar essa verdade. O propósito das bênçãos de Deus é que sejamos reis e sacerdotes. O rei governa, o sacerdote é governado. O rei dá, o sacerdote recebe. O rei governa sobre tudo o que Deus criou, o sacerdote assiste diante de Deus. Deixa eu repetir isso. O propósito das bênçãos de Deus é que eu e você sejamos reis e sacerdotes. Por que Deus nos abençoa? Para que eu e você sejamos o que Adão foi antes da queda, rei e sacerdote. Por isso que Ele nos abençoa. Esse é o foco de Deus nos abençoar. O rei, ele governa sobre tudo que Deus criou. O sacerdote é governado por Deus. O rei, ele dá. O sacerdote recebe de Deus. O rei governa sobre tudo que Deus criou. O sacerdote, ele assiste, tem comunhão com Deus. Por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim. Estamos em Gênesis, agora vamos a Apocalipse. Olha o que está escrito em Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Jesus é o soberano dos reis,
Quem são esses reis? Diga, eu. Ele é soberano dos reis da terra. Quem são os reis da terra? Nós. Ele é soberano sobre nós. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha o versículo. E nos constituiu e nos estabeleceu reis. A palavra reino ali é basileia, é a mesma palavra para reis. Reis, sacerdotes, para quê? Para o seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio para todo sempre. Amém. Agora, para escandalizar você. Se você diz assim, Senhor, aqui está o teu servo, engajado na sua obra, fazendo a sua obra. Deus, Ele não recebe serviço de servos. Deus não recebe serviço de servos. Ele só recebe serviço de reis. Por que que eu preciso estar plugado nele? Por que que ele me purificou? Por que que ele me lavou, me regenerou, me vivificou, me deu a vida do Filho? Para que eu seja sacerdote, para que eu tenha comunhão com ele. E tendo comunhão com ele, eu posso reinar. E reinando, eu sirvo ele com tudo aquilo que ele me dá. Aí o propósito original de Deus é reestabelecido. Meu Deus! Eu estou desenhando, é um curso. Está entendendo? Estão entendendo? Eu não estou dizendo de desejo, eu preciso de um carro, eu preciso de um marido, de uma marida. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de bênção como propósito. Queridos, imagina se você se enxergar como sacerdote de Deus e como rei sobre a terra. Você imagina o que você pode fazer? Você imagina? Comunhão Cristã-Aba aqui em Maringá, os membros dessa igreja. Escuta, quem são vocês? Nós somos reis sacerdotes. Nós somos purificados no sangue de Cristo, Ele nos estabeleceu e agora nós servimos Deus como reis que somos. Às vezes nós padecemos, às vezes nós sofremos por causa da nossa ignorância, o nosso desconhecimento. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara, ela nos conduz, ela nos leva, ela nos ensina, dizendo assim, olha, é assim. Pio, mas eu já ouvi você falar que o nosso propósito é revelar Deus e revelar Jesus. Claro, imagina que essa parede toda aqui seja o propósito eterno. Qual que é o propósito eterno? Que sejamos reis e sacerdotes. Esse é o propósito eterno. Com o pecado de Adão, abriu-se um hiato, abriu-se um parênteses. E o parênteses é um propósito temporário. Qual é o propósito temporário? Revelar Deus e revelar Jesus. Mas esse não é o propósito eterno. O eterno é que eu e você sejamos reis e sacerdotes. Esse é o propósito original, esse é o propósito de Adão. E Deus não abriu mão desse propósito, esse propósito continua. Por isso que Apocalipse diz que Ele nos ama, nos lavou no sangue dEle e nos constituiu, nos estabeleceu para sermos reis e sacerdotes. Aquilo que no Velho Testamento somente Davi pôde fazer, eu e você podemos fazer agora. Uma jovem chegou esses dias e falou assim, pastor, ore por mim que eu preciso mudar de trabalho, de emprego. Por quê? Onde eu estou é um ambiente muito pesado, tem umas pessoas lá com umas religiões esquisitas, eu não quero ficar lá não. Eu falei, não, minha irmã, é para você ficar lá, você é sal, você é luz, você é uma rainha, você é uma sacerdotisa, você pode abrir, você pode fechar, você pode ligar, você pode desligar. Meu Deus! Essa é a sequência bíblica. Por isso que ele diz, né? Somos sacerdotes. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas.
Dentro do propósito eterno, por causa do pecado de Adão, Deus estabeleceu então esse propósito temporário. Qual que é o propósito eterno? Que sejamos reis e sacerdotes. Propósito temporário, revelar Deus Pai e revelar a Deus Filho. Diga comigo assim, propósito eterno, propósito temporário. Nós cristãos confundimos propósito com objetivo, com metas. O propósito da minha empresa. Não, tua empresa é meta, é objetivo. Isso não é propósito. Eu tenho um propósito na minha vida, pastor. Não, você não tem propósito, não. Propósito é revelar Deus, revelar Jesus. Propósito eterno, que sejamos reis e sacerdotes. Pronto. O resto, eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. E a gente confunde a palavra propósito com objetivo, com meta, com alvo. Né? Conhecimento. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Tomate é uma fruta. Conhecimento é saber que figo é uma flor. Isso é conhecimento. Mas eu não posso ter só o conhecimento. Eu preciso ter sabedoria. Ou seja, tomate é uma fruta? É. Então eu vou ter uma salada de fruta e vou picar um tomate no meio? Não. Mas é fruta, mas não para misturar com as frutas. Então eu preciso entender isso, propósito eterno, propósito temporário. Eu sou rei e sacerdote, eu posso ligar e desligar. Olha esse texto que nós já vimos o pastor Mauro falar aqui, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus Cristo, o Filho amado ao mundo, para salvar o mundo. Olha o versículo, João 17,3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Jesus Cristo veio realizar o propósito temporário de revelar Deus Pai e revelar Deus Filho, para que aqueles que conhecem Jesus Cristo sejam introduzidos no propósito eterno, de ser rei e sacerdote. Simples assim. É a restauração, é a organização daquilo que Adão destruiu lá com o pecado dele. Muitas pessoas usam a palavra, como eu disse, propósito como sinônimo de alvo, mas não é. Propósito eterno, sermos reis e sacerdotes. Propósito temporário, revelar Deus e revelar Jesus. Abraão foi chamado por Deus para restaurar o propósito temporário. Por isso que Abraão, ele é menor que Melquisedeque, porque Melquisedeque tem um propósito eterno e Abraão, tem um propósito temporário, a promessa. Por isso que Melquisedeque abençoou ele. Gênesis 24:1 diz: Abraão já era velho, idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Aqui nós temos um segredo. Quando descobrimos que o nosso propósito é revelar Deus Pai, revelar Deus Filho, porque somente conhecendo Deus é que podemos ter vida abundante sobre a terra. Somente quando vivemos o propósito da vida da igreja é que existe abundância de bênçãos. Amados, por gentileza, vamos entender e receber essa verdade. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A plenitude das bênçãos de Deus somente se alcança quando vivemos o propósito eterno de Deus e o propósito temporário. Esses dois propósitos estão na vida da igreja. A plenitude das bênçãos de Deus é somente para aqueles que conhecem o propósito temporário e entram para o propósito eterno. Queridos, se a gente der esses passos, simples, qual que é o propósito temporário? Revelar Deus e revelar Jesus. Qual que é o propósito eterno? Ser rei e sacerdote. Isso está estabelecido. Jesus é teu Senhor, Deus é teu Pai? É. Você foi lavado no sangue? Fui. Você pode ter comunhão com Ele? Posso. Você é sacerdote? Sou. Você é rei? Sou. Você é obrigado a ser abençoado. Não precisa fazer campanha, não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa subir montanha, não precisa descer montanha, não precisa dessa bobajada nada aí. Meu Deus, já falei.
não precisa comprar rosa ungida, não precisa comprar a meia ungida do apóstolo Pio, não precisa comprar sal grosso, não precisa comprar vassoura, não precisa fazer a campanha de 7 cabeçadas no pé da cruz. Tudo isso é homem enganando vocês. São pastores enganando vocês. Não precisa disso, amados. Tudo está vinculado ao propósito eterno. Sermos reis e sacerdotes. Porque nós passamos pelo propósito temporário de conhecer a Jesus e conhecer o Pai. Essa é a vida eterna. Agora que eu tenho a vida eterna, eu tenho a vida Zoe. Se eu tenho a vida Zoe, eu posso entrar novamente em comunhão. Agora nós temos paz com Deus, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pense comigo, é um exemplo muito bobo, mas ajuda. Muito simplesinho, mas ajuda. Eu digo para você o seguinte, me dê a sua conta bancária. Você diz, está aqui. Olha, eu vou transferir para a sua conta bancária 10 milhões de dólares. Aí você fica meio assim. Aí eu digo, olha, já transferi. Você acessa a sua conta e está lá. 10 milhões de dólares. 55, 56 milhões de reais. Está lá na sua conta. Você olha aquilo, uau, está aqui. É verdade, o Pio falou que ia fazer, fez, está aqui. Você olha, eu tenho 56 milhões. E o banco diz para você o seguinte, ó, vai ficar disponível para você usar daqui a 5 dias. Daqui a 5 dias está disponível. Você pode sacar tudo, sacar o que você quiser. Tá bom? Tá bom. Esses 5 dias, enquanto não for liberado, como é que você vai se comportar? Ela está certa. Eu tenho na minha conta 55, 56 milhões de reais. Vai ser liberado daqui a 5 dias, mas eu tenho, está aqui, está comprovado. Fui lá no gerente, ele falou, não, é teu, está aí, está. Você vai almoçar diferente, você vai jantar diferente, você vai dormir diferente, você vai tomar banho diferente, você vai abraçar as pessoas diferente, você vai conversar diferente, você vai pensar diferente, porque você vai considerar que tem 56 milhões de reais na sua conta. O que eu estou dizendo para você é que bênção é quando você entende que você passou pelo propósito temporário de conhecer Deus Pai e Deus Filho, porque esta é a vida eterna, que conheçam a Ti. Mais uma vez, por gentileza, dá para colocar lá, João 17:3. João 17:3. E a vida eterna é essa. Qual? Que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus é meu Senhor, meu Salvador, diga é. Deus é teu Pai, diga é. Pronto, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Então você passou pelo propósito temporário. Por que eu preciso conhecer Jesus? Por que eu preciso conhecer Deus? Porque Adão, ao pecar, me afastou de Deus. Eu nasci fora do Éden. E em Cristo Jesus eu volto para o Éden. Eu sou tirado do império das trevas e colocado no reino do seu Filho amado. Eu volto para o Éden. Se eu volto para o Éden, agora eu estou novamente conectado com o propósito eterno. Agora eu sou rei e sacerdote. Se eu sei disso, se eu me considero assim, é como se você considerasse esses 56 milhões na sua conta. Você pensa diferente, você age diferente, você anda diferente. Eu sou rei e sacerdote. Eu estou no propósito eterno de Deus. E este é o maior que abençoa o menor. Se eu entendo isso, pastor, eu estou com um problema, pastor, estou com uma luta. Mas que luta? Você é rei e sacerdote. Ah, pastor, mas tem uma dificuldade, porque...
Você é rei e sacerdote. Mude a sua maneira de pensar. Metanoia. Mude a sua maneira de pensar. Muitos cristãos, por desconhecerem o propósito de Deus, vivem uma vida de altos e baixos. Ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. Deus não quer você vencendo e perdendo. Ele quer você avançando de glória em glória. Você consegue ver Jesus Cristo vencendo em um momento e sendo derrotado em outro? Não, claro que não. Ei, lembre-se que Ele é o cabeça da igreja. Então não existe como o cabeça ganhar e o corpo perder. O corpo ganha porque o cabeça já ganhou. Primeiro devemos aceitar que é possível a igreja ser triunfante. Depois aceitarmos que nós somos membros dessa igreja triunfante. Porque a igreja já primeiro tem vencido em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isso significa que eu não vou à igreja por minha causa, eu vou à igreja por causa de Cristo Jesus. Os pastores da igreja levam as pessoas a Cristo Jesus, não levam as pessoas a si mesmas. Ninguém vem aqui por causa do pio, por causa de tem ar-condicionado, o carpê tem 10 centímetros de altura, não. A gente vem aqui por causa de Cristo Jesus. Esta é a nossa razão. Tem um irmão lá, na igreja um dia, ele falou para mim: Pio, eu não gostei do louvor hoje. Você não gostou do louvor hoje? É. Tá, mas perguntei, mas por que você deveria gostar? Mas eu não gostei. Mas a gente não está louvando você. Nós estamos louvando você, para você rejeitar o louvor. Nós estamos louvando a Deus. E ele gostou, e ele recebeu, e ele aceitou. Percebe como a gente confunde as coisas? Coisas simples, o beabá da vida cristã. Eu não vou à igreja buscar solução para os meus problemas. Eu vou à igreja para conhecer e servir a Cristo Jesus. Essas plenitudes de bênçãos pertencem somente à igreja de Cristo Jesus. Deus havia abençoado Abraão em tudo. A palavra bênção, como já vimos, é muito rica de significados. Claro que sim, pois sem sermos abençoados por Deus, não realizamos o propósito eterno dele. Tem uma versão aqui de definição de bênção de Pio Carvalho. Bênção é o financiamento de Deus para cumprir o propósito dele de revelarmos ao seu Filho Jesus Cristo a quem não conhece. Salvação é a restauração do propósito original de Deus para sermos constituídos reis e sacerdotes para servirmos a Deus Pai. Agora, só para encerrar, Deuteronômio, capítulo 28, de 2 a 8, um dos textos mais mal entendidos da Bíblia. Olha o que diz o texto. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. A pergunta que surge é: quem é a voz do Senhor teu Deus? Diga para mim assim: é Jesus. Ele é o Logos, Ele é a palavra, Ele é a voz. Então, se você tem Jesus, o texto está dizendo, vou parafrasear: se você tem Jesus Cristo, o Filho de Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Quais? Bendito você será, benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês no entrar, e benditos serão vocês no sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e tudo que vocês colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Aleluia!
Pastor, por que você disse que esse texto é mal compreendido? Porque o texto começa a dizer, se você ouvir a voz do Senhor seu Deus. Mas ninguém diz para você o que é ouvir a voz do Senhor seu Deus. Ouvir a voz não é encher a barriga de pizza, ter um sonho à noite e Deus falou comigo. Não. A voz de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Você consegue colocar Hebreus capítulo 1, versículo 1? E versículo 2? Hebreus 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Se ouvirmos a voz do Senhor, que voz? O Filho, Jesus. Ele é o Logos, Ele é a voz, Ele é a palavra, Ele fala pelo Filho. Meu irmão, você não precisa ir na casa do profeta, da profetisa lá para falar com você, não. Nós temos a voz do Filho. E se você ouvir a voz do Filho, diga, eu estou ouvindo. Você é bendito na cidade, você é bendito, abençoado no campo, você é bendito o fruto dos seus animais, benditos serão as crias das suas vacas, das suas ovelhas, abençoado será o seu cesto de cereais, abençoado será a amassadeira de pão, benditos serão vocês ao entrar, ao sair. Tem um irmão muito amigo lá, de vez em quando ele é dono de restaurante, ele diz assim, Pio, faz tempo que você não vem aqui almoçar. Aí um dia eu cheguei lá, por que você me convida para ir almoçar no seu restaurante? Ele falou, Pio, todas as vezes que você entra aqui, lota de gente. Então eu não quero só te dar um prato de comida aqui. Eu quero ser abençoado, porque quando você chega aqui, o texto diz que você é abençoado ao entrar, você é abençoado ao sair. É assim. Esses dias o irmão falou assim, Pio, eu estou aqui na aba há 15 anos, eu nunca te dei nada. Eu falei assim, você está impedindo de ser abençoado, porque se você me abençoar, eu tenho uma palavra na minha vida. Se você me abençoar, você vai ser abençoado. É desse jeito, irmão. É assim que funciona o mundo espiritual, é assim. As liberações se dão assim. Olha o versículo 13 de Deuteronômio 28. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. Se tem crente aqui, diga aleluia, amém. E só estarão em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, que é o mandamento de Cristo, ok? Seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Essa é a igreja gloriosa. Essa é a igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que é abençoada para viver o propósito de revelar Deus e o seu santo Filho Jesus Cristo de Nazaré. Por isso eu, com toda a liberdade, eu declaro sobre essa igreja, sobre esse ministério. Essa igreja é abençoada no campo, é abençoada na cidade. É abençoada para armazenar, é abençoada para produzir, é abençoada para distribuir. Essa igreja é abençoada quando ela chega e quando ela sai, quando ela entra e quando ela vai. Todos os inimigos já estão derrotados na presença da igreja do Senhor Jesus. Inimigos como o câncer, a hipertensão, a diabetes, a alergia, a doença no sangue, a falta, o medo, a tristeza, a depressão, a pobreza, a miséria. O Senhor Deus te estabelece como cabeça e não como cauda. Ele te coloca por cima e não por baixo. Ele te chama de triunfante, Ele te chama de preciosa, Ele te chama de noiva de Cristo Jesus, aleluia. Estas são as bênçãos que Ele tem liberado sobre as nossas vidas, porque esta é a bênção com propósito, aleluia. Se você puder, vem amanhã cedo. Amanhã cedo eu quero continuar mais um pouquinho. E amanhã à noite também, se Deus permitir, continuar mais um pouquinho. Como é importante nós sabermos dessas coisas. Como é importante conhecermos essas verdades, para que possamos de fato triunfar em cima daquilo que Deus já liberou para as nossas vidas. Vamos ficar em pé, por gentileza? Pai de graça, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão gostoso, como filhos que sentam ao redor da mesa para receber o pão sagrado. Pai, nós declaramos que
A tua palavra, como semente também, ela caiu em solo fértil. E como solo fértil, ela vai germinar, ela vai crescer, florescer, frutificar 100 vezes mais. Pai, nós declaramos que na vida de cada um de nós aqui, nós entendemos o que é propósito eterno, o que é propósito temporário. Nós entendemos que somos reis, que somos sacerdotes. Nós entendemos que o Senhor é a fonte de bênção e nós somos abençoados pelo Senhor. Por isso a nossa gratidão, a nossa entrega, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa celebração, o nosso reconhecimento, o nosso serviço, a nossa honra a Ti, Senhor. Ah, Pai, toda a glória seja dada a Ti, para sempre, 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 em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Que você continue abençoado em nome de Jesus Cristo.